Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero concluir a mensagem Viver a Multiplicação. E eu quero falar sobre o Salmo 107, verso 30 ao 38, que nos diz assim: alegrem-se com a bonança e os levou ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor, pelas suas maravilhas para com seus filhos. Exaltem-no na congregação o povo e louvem nas assembleias os anciões. Ele converteu rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nele habitavam. Converteu o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Fez habitar ali os famintos e edificaram ali cidades e residência. Semearam campos e plantaram vinhas, que produziu abundantemente. Ele os abençoou de modo que se multiplicaram muito, e o gado não diminuiu. Palavra maravilhosa. E eu quero dizer hoje que Deus nos fará multiplicar. É a poderosa e bondosa mão de Deus que nos faz multiplicar. Eu quero dizer, se nós recebemos a boa semente lá no início, nosso coração foi uma boa terra, nos deixamos ser transformados por Deus, mediante ouvir a palavra dele, compreender e frutificar para o seu reino. Após isso, entendemos a nossa responsabilidade, a necessidade de nos comprometermos com o reino de Cristo, e assim nós vamos então multiplicar os talentos que Ele tem nos dado, consagrando a nossa vida a Ele, seguindo a Ele e fazendo a vontade dEle. Agora nós vamos entender que em tudo que nós fazemos, em todas as ações, tudo é a poderosa e bondosa mão de Deus que nos faz multiplicar. É o Senhor que nos faz multiplicar. E entendendo isso, eu quero dizer que nessa multiplicação, Deus quer promover em nós a alegria. E Ele diz assim: tenho dito essas coisas essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantas vezes a alegria de muitas pessoas está em coisas passageiras, transitórias, quem sabe em empresas, em recursos, em lugares que podem passar, que podem não existir mais, mas aquele que tem a sua alegria em Deus, ele permanece sempre alegre em Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11, tenho dito essas palavras para que a minha alegria ela more em vocês. E a alegria de você seja completa, porque Ele sabe que nós temos uma alegria vazia, incompleta, mas com a alegria dEle nós seremos completos em alegria. Eu quero prosseguir também em segundo Salmo que nós lemos, no verso 32 vai nos dizer sobre dar graças, e eu quero falar o que diz o salmista no Salmo 50, verso 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus. Eu quero dizer que Deus vai multiplicar na nossa vida, no nosso meio, a salvação, por meio daqueles que oferecem gratidão. E eu quero dizer que nós precisamos ser pessoas que contagiem onde nós estamos a gratidão, para que a gratidão seja multiplicada e a salvação seja revelada àqueles que estão ao nosso redor e manifestada em nossas vidas. Após isso, nós lemos no versículo 32 sobre a importância de louvar esse Deus que nos faz multiplicar, que nos faz viver a multiplicação, conforme diz Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Seja Ele o motivo do nosso louvor, pois Ele é o nosso Deus e que fez maravilhas entre nós. Se tu quer uma motivação para louvar, que seja o nosso Deus, porque Ele nos faz multiplicar. Ele tem feito maravilhas no nosso meio, Ele tem nos abençoado. Eu quero dizer que a poderosa mão de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida, se nós nos comprometemos com tudo aquilo que nós ouvimos nos áudios anteriores, para vivermos a salvação, para vivermos o plano dEle e para vermos a multiplicação, para vermos Ele nos permitir no nosso dia a dia viver a multiplicação. Aí sim, nós vamos entender por que nós louvamos a Deus, porque a nossa motivação está nele, no multiplicador das nossas vidas, naquele que multiplica a bênção sobre nós, naquele que faz
o deserto se transformar em lago, a terra seca em nascente, que faz o faminto habitar nesse lugar, e edificar uma residência, que semeia um campo e vinhas, e colhe abundantemente. Se multiplica e mesmo assim o seu gado não diminui. Eu quero dizer que Deus, Ele quer te multiplicar. Que Deus, Ele quer multiplicar na tua vida. Ele quer que tu viva a multiplicação. Deus quer te abençoar. Mas tu precisa deixar a boa semente do Evangelho tomar conta do teu coração. E por fim, eu concluo que Deus nos faz multiplicar, já tendo falado sobre nos alegrarmos em Deus, em darmos graças a Deus, em louvarmos a Deus, e agora por fim eu falo sobre reconhecer a Deus. Mas o que é então reconhecer? Se eu me alegrei, se eu dei graças, se eu louvei, é entender que tudo vem da mão de Deus. Conforme diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão voluntariamente como fizemos? Ele está dizendo aqui, Davi, que não vem dele a capacidade, que não vem do seu braço. Ele diz assim, porque tudo, ó Deus, vem de ti, e da tua própria mão eu te dou. Isso é reconhecer, é entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que tem acontecido de maravilhoso e especial na nossa vida é resultado da boa mão de Deus nos permitindo viver a multiplicação. Que Deus nos abençoe e nos faça multiplicar. Amém.